Boa noite, agora oficialmente gravando. Quero primeiro agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje, essa nossa troca, essa nossa aula, mas eu acredito que é mais uma partilha, uma troca de conhecimentos, vai ser comandada aqui por mim, pelo Felipe e pela Cláudia. Nós somos mentores da SBE. Eu vou me apresentar brevemente. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha história. Depois passo a palavra para a Cláudia e para o Felipe se apresentarem. Eu vou Ó, fazer uma partilha. Boa noite, João. Eu vou fazer uma partilha aqui de de quais foram os meus caminhos de desenvolvimento como Raio 9, como eu consegui me desenvolver, o que funcionou para mim. Depois a Cláudia vai fazer a partilha dela, o Felipe vai fazer a partilha dele. E nós vamos abrir para quem quiser também partilhar os seus caminhos, né, de desenvolvimento, aquilo que está funcionando para si. O único ponto é que nós temos aqui um tempo mais curto, por uma hora, né? E quando a conversa começa a ficar boa, eu sei como é que é, né? Da gente encerrar. Então a gente vai ter uma hora aí para essa nossa troca, essa nossa partilha. Então, a limitação, nós temos um tempo, cada um de nós, e também a gente vai ter que limitar as partilhas, né? A gente não vai poder, de repente, ouvir todos vocês que estão participando hoje aqui com a gente, mas quem quiser e se sentir à vontade em falar, Aline, já vi, viu? Bota uma cadeira aqui. vem e fala aqui com a gente, tá bom? Lá no final. Aí a gente vai ter aí de espaço talvez para 3 ou 4 partilhas, tá? Então esse vai ser o nosso funcionamento. E essas aulas, elas estão sendo realizadas através dos mentores também para que a gente possa divulgar o nosso congresso, o nosso segundo congresso que vai acontecer esse ano, através da SBE, que reúne profissionais que já trabalham com Enneagrama, que aplicam o Enneagrama não só na sua vida, como também para ajudar o desenvolvimento de outras pessoas, tá bom? Eu sou a Karina Nachar, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou terapeuta sistêmica, trabalho fortemente com as constelações familiares e empresariais. Também utilizo o Enneagrama dentro dos meus processos de mentoria. Sou mentora de mulheres. Fiz uma transição de carreira do mundo corporativo, onde eu atuei por 16 anos e como gestora de pessoas, né? Então, a partir do meu despertar, essa foi uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida, como um raio 9. Percebi que eu gostaria de fazer uma outra atividade. E aí teve todo um processo, né, para que isso acontecesse, até que eu conseguisse estar aqui hoje trabalhando com desenvolvimento. Então, essa é uma breve apresentação. Vou passar a palavra para você, Felipe, Cláudia, para vocês se apresentarem brevemente também. E aí a gente começa efetivamente as nossas partilhas, a gente abre depois no final para a gente ouvir um pouco das pessoas aqui, Raio 9 ou que trabalham com o Raio 9 e quiserem aí partilhar também os seus caminhos, tá bom? Lembrando só da nossa limitação de tempo. Às 20 a gente finaliza aqui, porque vai acontecer uma live lá no Instagram da SBE. E aí eu quero convidar também a vocês, se quiserem sair daqui da nossa aula e entrarem no Instagram para assistir a live da SBE, vai ser bem legal, sobre o nosso congresso. Então, Felipe, quer começar aí a sua apresentação? E agora? Ah, então vai ter que ser sem fone. Melhor assim. Claudinha, você quer ir primeiro ou não? Não? Então vai eu. É, Me chamo Felipe Vicente, eu sou veterinário, pai de dois, recente pai, né? Tenho uma filhinha agora de 2 meses, uma experiência super nova para mim. E conheci o Enneagrama e comecei a me aprofundar. Minha escola basicamente iniciou na Bahia com a Saloni Atmo, minha primeira mentora, e na sequência em São Paulo eu segui a escola do professor Nicolai, onde eu me formei em coach. E desde então eu tenho feito vivências, eu aqui na Bahia, em Porto Seguro, tenho feito vivências
com a ayahuasca e associando também vivências com o Enneagrama, fazendo essa expansão da consciência com a ajuda dessa medicina sagrada. E estou nessa jornada aí. Atualmente, eu sou veterinário, fui aluno de pós-graduação, depois professor, e agora eu sou coordenador, né? Então, a gente vai assumindo essas coisas que a gente vai falar depois do Raio 9, né? Assumindo realmente a nossa posição a, e assumindo a responsabilidade e tomando e assumindo o espaço que você precisa assumir. Então, e a responsabilidade toda que vem junto. Estou nessa caminhada, tá? Tá bem interessante. Gratidão a todos. Bom, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Cláudia. Eu Eu não estou também sou ouvindo. oriunda. Tá Eu não estou escutando, não? ouvindo. Vocês estão ouvindo? Tá? Tá ouvindo? Ixi. Tá. Também sou oriunda do mundo corporativo, aí trabalhei mais de 21 anos no mundo corporativo como consultora de gestão de pessoas, né, na área de recursos humanos, e costumo dizer que eu sou administradora de coração e administradora de formação e psicóloga de coração, porque toda a minha formação pós a faculdade foi muito voltada para conhecer o ser humano, começando com a minha jornada e me apaixonei pelo tema e trabalhei durante muito tempo na área. Em 2019, eu fiz a minha transição de carreira e, desde então, eu tenho buscado uma forma de trabalhar com o desenvolvimento humano, utilizando todas as, costumo dizer que a gente vai montando, né, a nossa caixa de ferramenta e trazendo experiências ao longo do mundo corporativo. Conheci o Enneagrama em 2020, muito com o objetivo de me beneficiar com essa sabedoria, né? No início da pandemia, acho que todo mundo ficou um pouco ali necessitando de suporte, foi quando eu conheci Nicolai Cursino em cursos online, foi uma imersão, e aí depois fui adiante com a formação. E terminei a formação do Enea Coach esse ano. Então, descobri que, né, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, quanto que conhecer essa sabedoria e aplicar no dia a dia é benefício para a vida pessoal ou profissional. Isso me enriqueceu de uma forma e hoje eu tenho atuado com desenvolvimento humano, mentora de mulheres, e feito algumas imersões à experiência com o Enneagrama. A Raquel está aqui, a minha parceira, que me possibilitou aí começar nessa jornada, e a proposta é essa, trazer no lugar de mentoria de mulheres, né, um olhar para si, para reconectar com a sua essência, para construir uma vida com mais propósito e significado. Então, hoje eu mergulho nessa jornada aí e utilizo através do Enneagrama como base fundamental para essa transformação e virada de chave. É isso. Tá no mudo, Karina, não sei se Aí, você tá... saiu. Tava colocando o link lá no grupo dos mentores, porque Uhum. a gente acabou não colocando lá, e tem muitos mentores de outros raios que também estão participando aqui com a gente, e pessoas de outros raios, e inclusive o convite para essas aulas vai ser estendido realmente pela SBE para pessoas de outros raios, porque a gente convive com o tipo 9, a gente convive com o tipo 4, com o tipo 2, com o tipo 1, e muitos de nós trabalhamos também com pessoas de outros raios. Então, vocês vão receber pelo WhatsApp a aula que você se inscreveu e no e-mail, quem cadastrou o e-mail, os convites também das aulas que vocês não se inscreveram, caso queiram entrar, tá bom? No e-mail para ficar menos invasivo, né? Do que no WhatsApp. Então, vamos lá, gente. Deixa eu contar um pouco do meu caminho de desenvolvimento. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu comecei a me desenvolver mesmo antes de saber que eu era um raio 9, antes de saber do Enneagrama, da existência do Enneagrama. E o ponto inicial foi um treinamento que eu fiz de inteligência emocional. Um treinamento onde eu entrei em contato com as minhas emoções. É um treinamento, acho que vocês devem conhecer esse treinamento, alguns de vocês. Ele tem o nome de Leader Training aqui no Brasil. E vários institutos, escolas aplicam esse treinamento. E ele pega bem, assim, pega bem na nossa emoção mesmo, né? Ele coloca a gente de uma forma muito forte em contato com a nossa tristeza, com a nossa raiva,
com a nossa alegria, enfim, com tudo aquilo que a gente tem de emoção. E um tipo 9, ele tem um adormecimento, né, do coração. Ele tem um coração que fica um pouquinho mais morno, tem uma questão que a gente não está sentindo tão intensamente as nossas emoções. Então, ali, para mim, já foi um grande start. Entrar em contato com as minhas emoções, perceber o que eu sentia de raiva, perceber o que eu sentia de tristeza por várias situações da minha vida, como estava naquela época, pelas minhas decisões, receber esse choque que foi esse treinamento, que foi realmente um choque. Já começou o meu processo de desenvolvimento, antes de eu saber que eu era um raio 9. Aí, a partir daí, eu peguei gosto e comecei a procurar outros processos de desenvolvimento. E aí eu fiz um treinamento também de renascimento, né? Uma terapia através da respiração, onde a gente usa o nosso corpo para trabalhar e ressignificar os nossos traumas. Muitas vezes, dentro dessa terapia, eu nem sabia direito o que estava sendo trabalhado em mim, mas eu sentia as mudanças e as ondas através do meu corpo. Então, eu me conectei muito com essa terapia. Ainda assim, não conheci o Enneagrama. E eu gostei tanto que eu decidi fazer um curso de renascimento. Só que quando eu fui fazer esse curso, um amigo meu, terapeuta, me apresentou o Enneagrama. E aí, foi paixão à primeira vista, cancelei o curso que eu ia fazer, passei o Enneagrama na frente e já fui fazer os cursos iniciais de Enneagrama. Aqueles cursos onde a gente conhece o tipo, onde a gente olha um pouquinho para esse mapa aqui que eu vou compartilhar com vocês agora, né? Onde a gente olha um pouquinho para esse mapa da psique aqui, que fala para a gente, né, que na consciência desperta a ideia santa do 9 é o santo amor, a virtude é a ação certa, e que em baixas consciências a gente tem aqui a indolência, a preguiça e um mecanismo de defesa da narcotização. Então, eu trouxe aqui o mapa só para a gente ancorar um pouquinho esse movimento, e a ideia não é explicar sobre Enneagrama aqui para vocês, e sim falar dos caminhos de desenvolvimento, né? E aí ele me apresentou, eu me reconheci a princípio como tipo 9, depois tive dúvida se eu era 3, porque no corporativo eu sempre atingi minhas metas, eu sempre fui muito, muito bem, e aí acho que eu devo isso ao meu instinto de autopreservação. Depois eu me confundi com tipo 2, não sabia se eu era 2. Depois eu entendi o porquê, a minha mãe é 2, então acho que eu tive muito aí dessa influência. Mas no final eu falei, eu sou 9 mesmo, eu sou aqui desse lugarzinho, vou ficar e vou procurar o meu desenvolvimento através desse reconhecimento que eu tive agora. E aí, quando eu comecei a conhecer mesmo o Enneagrama, eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo. Como eu entrei em contato com as minhas emoções, e a partir daquilo a minha vida foi mudando, como eu fui procurando terapias corporais que trabalham o corpo, e a partir daquilo eu fui me conectando com o meu corpo. E aí fiz os Enneacoachings Coachings do Nicolai, que alguns de vocês aqui devem ter feito já também, onde a gente faz processos energéticos, processos que trabalham coração, mente e corpo. E aí foi potencializando, né, esse Enneacoaching Coaching do 9 Raios, Cura dos Instintos, todos os Enneacoachings Coachings potencializaram a transformação e me trouxeram muito mais consciência corporal, consciência dos meus centros de inteligência. E é bacana eu trazer aqui um ponto que para o 9 é importante entender, perceber. Nós não sentimos, e aí depois vocês me dizem se vocês concordam. Nós não sentimos as nossas emoções como os emocionais, por exemplo. Nós sentimos as nossas emoções, a gente reconhece elas no corpo. A gente precisa perceber muito o nosso corpo para reconhecer as nossas emoções, né? Então, dá aquele frio na barriga, para as meninas dá aquela cólica, dá aquele arrepio, dá aquela leseira, o corpo pesa, o corpo fica mole, o corpo não quer ir. Então, o nosso corpo tem oscilações que traduzem as nossas emoções, né? Se a gente consegue perceber bem o nosso corpo,
a gente vai entendendo que ele vai traduzindo o que a gente está sentindo, vai traduzindo o nosso estado emocional. Porque nem sempre a gente vai conseguir sentir aquela flecha no peito, né? Aquela aceleração, aquela coisa aqui no centro do nosso cardíaco. Mas através do nosso corpo a gente consegue perceber as nossas emoções e traduzir essas emoções. E aí, uma coisa que outros dois caminhos de desenvolvimento que me ajudaram muito foi o yoga. Não qualquer yoga, o Enea Yoga eu fiz, hoje não estou fazendo agora, mas eu fiz durante 1 ano e meio e me ajudou muito a trabalhar as minhas crenças de incapacidade, né? Então, o 9, ele tem uma crença lá no fundinho, que às vezes é até ruim da gente admitir, dá até vergonha da gente admitir, de falar assim: será que eu consigo? Nossa, será que eu dou conta de fazer esse negócio? Será que eu dou conta de fazer isso? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu sou boa mesmo? Que eu olho comparando, eu não acho que não sou tão boa assim. E o yoga foi me ajudando a trabalhar essas crenças de incapacidade através do meu corpo, porque durante alguns movimentos que eu não conseguia fazer e com o passar dos dias eu conseguia, então, não consigo fazer tal movimento, depois de 3, 4 aulas consigo, e depois evolui, evolui, evolui. Eu fui confiando na capacidade do meu corpo, que o meu corpo era capaz de fazer movimentos além daquilo que eu previa, além daquilo que eu pensava. E isso foi fortalecendo também a minha crença de capacidade em mim, né? Então, não só no yoga, mas na minha vida eu fui começando a perceber isso, que conforme eu persistia, eu treinava, eu investia, eu me tornava cada vez mais capaz. Então, me ajudou muito nessa crença. E a constelação familiar, que foi, assim, uma virada de chave muito grande para o meu posicionamento. Trabalhar a minha polaridade masculina através da constelação. E o 9, ele precisa fazer um acesso à polaridade masculina, seja mulher ou homem, porque ele precisa fazer um acesso muito forte à polaridade masculina, porque o 9, ele tem uma bondade, uma credulidade, né? Chega ao ponto, às vezes, de ser até uma ingenuidade nos posicionamentos, né, de deixar aí as pessoas passarem a gente para trás, muitas vezes, né, deixar para lá. E um acesso forte na polaridade masculina faz com que a gente ganhe um pouco de malícia, que a gente ganhe um pouco de observação e que a gente comece a se posicionar e trazer aquilo que é de benefício próprio. Não só se posicionar, então agora eu me posiciono, eu falo. Não, mas eu me posiciono naquilo que eu posso ter de benefícios, nas negociações que podem me trazer algum benefício. Como que eu me posiciono em benefício próprio? Isso tem a ver com a polaridade masculina, porque é ela que leva a gente para o mundo, ela que leva a gente para fora, para o externo, para conseguir penetrar no externo, né? E eu trabalhei muito isso através da constelação, das práticas da constelação, que hoje são a minha especialidade, e o pertencimento, né? Trabalhei através da constelação também. Como para o 9 é importante, talvez essa seja uma dor tão profunda que a gente só vai perceber, e eu só percebi isso muito tempo depois do meu desenvolvimento. Como para o 9 é importante pertencer, como para o 9 é importante as conexões. Muitas vezes a gente dá o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa vida, o nosso dinheiro, a gente dá tudo que a gente tem pelas conexões, por pertencer, né, a um ambiente. E esse assunto daria para aprofundar bastante, mas o meu tempo já acabou. Eu vou passar a palavra, então, para a Cláudia, né? Cláudia, que você vai compartilhar aí os teus caminhos de desenvolvimento. E, Isso. gente, não é verdade absoluta, né? Eu estou contando resumidamente aqui para vocês quais foram os caminhos e quais foram os movimentos que eu fiz para conseguir fazer a minha transição de carreira, sair do CLT, sair de altos cargos no corporativo, para conseguir me separar num relacionamento que já estava aí há 12 anos, ruim, e eu não tinha coragem. Então, para conseguir tomar a decisão e bancar a decisão de me separar, para conseguir mudar de cidade, para conseguir, enfim, fazer muitos movimentos, muitos movimentos que eu fiz. Então, essa é o meu caminho, né? E espero que tenha contribuído aí com o caminho de vocês. Cláudia, tá contigo. Tá.
Não existe caminho certo, né? Eu acho que é o caminho de cada um, né? Então, compartilhando aqui com vocês, a minha jornada foi muito assim, no primeiro momento, a busca para eu me conhecer, né? Então, como eu falei, eu entrei no mundo corporativo e olhando para trás, isso vem antes de trabalhar, começar a trabalhar, foi na escolha da faculdade. Então, já honrando o tipo 9, né, a decisão, né, a ação certa, eu não sabia o que eu queria fazer. E começou daí a dúvida, né, qual decisão tomar, qual posicionamento, essa busca. E de lá para cá, toda a minha jornada foi essa, assim, não sabia bem o que eu queria. E ia muito na questão da intuição, que na época eu não sabia, mas o meu corpo me dizia se eu estava indo no caminho certo ou se eu não estava indo. Então, durante muito tempo, eu trabalhei em banco, e eu costumo dizer o seguinte: o tipo 9 ele se adapta muito fácil. Eu sempre falei assim: eu faço o que eu gosto do que eu faço. E eu sempre gostava em tudo que eu começava a trabalhar, eu gostava do que eu fazia. Né? Trabalhei no financeiro, eu gostei, depois de 7 anos, eu percebi que ali não era o lugar, algo me dizia que ali não era o lugar, e pedi demissão de uma empresa estatal, fiz outro concurso e fui trilhando o caminho muito no intuitivo, sem ter aquela certeza para onde ia. E nessa busca dessa certeza uma voz interna falava, né? Encontre o seu lugar. Eu fui trilhando essa busca, eu me aproximei da programação neurolinguística, que foi também uma ferramenta que me ajudou muito, e hoje eu ainda utilizo muito ela, então fiz toda a formação em programação neurolinguística, busquei também a antroposofia, a psicologia positiva, muito olhando para esse lugar, né, de qual o meu lugar no mundo, né? O que eu vim aqui fazer, a questão do propósito sempre foi uma busca muito forte minha. E olhando para o aspecto pessoal, quando você falou né, a sua jornada me lembrou um pouco, o meu marido me chamava assim que a gente casou lá atrás, que eu era da tribo do Cuca Fresca, porque para mim nada me aborrecia, e realmente nada me aborrecia mesmo. E havia uma pergunta: o que você quer? Eu não sabia responder. Eu ia, você quer ir para onde? Quer ir para a praia? Vamos embora. Quer passear? Quer ficar em casa? E era de coração, mas eu não tinha aquela certeza do que eu queria fazer. Eu não tinha essa busca. E isso, sabe, me agoniava, que eu falava assim, gente, será que eu fico sempre em cima do muro, né? Qual é o meu querer? E aí de lá para cá eu vim buscando, mas sempre com aquela, sabe, angústia que, poxa, por que para algumas pessoas é tão fácil, né, esse querer, esse posicionamento, para mim não era na época. Até a questão mesmo da empatia, que, né, pessoas que se identificam com esse raio, eu considero que são pessoas muito empáticas, porque consegue identificar, consegue se posicionar, perceber o posicionamento de cada uma das partes e entende. E eu, durante muito tempo, no mundo corporativo, eu trabalhei com administração de conflitos. E eu ficava assim, gente, será que eu não tenho um posicionamento? Porque quando eu escuto um lado, eu entendo. Quando eu escuto o outro lado, eu também entendia. E algumas vezes eu achava isso errado. Achava que estava faltando alguma coisa. Mas com o tempo eu fui vendo que não, que isso era uma habilidade fácil que eu tinha e que nem todas as pessoas têm. E aí eu comecei a usufruir disso, a potencializar, e assim eu trilhei meu caminho dentro do mundo corporativo. Quando eu me deparei com o Enneagrama, que foi, né, que eu falei que foi no início de 2020, no início da pandemia, me ajudou bastante, que eu comecei a entender um pouco mais sobre o corpo, entender que eu precisava buscar mais, né, sobre o conhecimento, mas não tinha feito nenhum treinamento presencial. Quando eu fui fazer o presencial, que foi ano passado, em 2022, aí caiu uma ficha, não foi uma ficha, foi uma bigorna muito grande, que eu percebi o quanto que eu estava ausente do meu corpo, né? Quem está aí dentro desse processo, que conhece, é que parecia que eu tinha uma mente separada de um corpo, eu não me percebia, e aí com isso também eu fui buscar a terapia bioenergética, que lá dentro a minha formação foi toda com o Nicolai Cursino, e a troca,
né, de outros profissionais, outros terapeutas me indicaram e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi quando eu comecei a perceber um pouco do meu corpo, entender os sinais, entender que existe um corpo e não só, né, uma mente pensante, e que o caminho de desenvolvimento, e, né, já entrando aí nessa questão da trilha do caminho de desenvolvimento, para mim era isso, eu buscar essa integração entre o pensar e o sentir e o agir, porque quanto mais você está consciente, né, e essa jornada que eu venho fazendo até hoje, eu acho que vai ser uma constante, dessa integração entre do que você pensa, do que você está sentindo, o que você está fazendo, mais você consegue estar aqui no presente e melhor resultados você tem. Então, essa jornada do eneagrama, ele tem me ajudado muito nesse aspecto de eu identificar, através dessa congruência, os meus quereres, que durante muito tempo, você perguntava para mim qual é seu sonho, eu me senti uma pessoa, sempre me senti uma pessoa muito feliz, mas eu estou vivendo o dia, eu vivi ali integralmente, vivia o momento, mas qual é o meu sonho, que se confundia muito com os sonhos dos meus amigos, das pessoas mais próximas, dos meus familiares, e durante muito tempo isso foi para mim também uma momento de reflexão. Eu assisti ontem a live de vocês, Karina, né, que vocês falaram, é muito assim, é o quanto que eu sei o meu querer, o quanto que eu sei o que eu quero realmente e o que eu acho que eu quero em função de educação, em função dos pais, em função de influências de outras pessoas. Então, meu caminho hoje, como caminho de desenvolvimento dentro do Eneagrama, é muito essa questão de estar presente, de buscar o que eu efetivamente quero, não é aquilo que querem para mim, né? O que eu efetivamente quero, quais são os meus sonhos, e isso passa muito na questão da contribuição para o desenvolvimento de outras pessoas. É, e essa desmistificação que vem do fundo do tipo 9 também, a desvalorização, foi muito forte para mim nesse período de encontrar o meu valor, porque durante muito tempo parecia assim, era sempre o olhar para fora, aquela questão de narcotização, deixa para lá os meus quereres, muitas vezes eu não conheço, eu não sei, os meus valores, eu também, né, ficava buscando aquilo, será que eu estou agindo congruente com meus valores? E a partir do momento que eu comecei a fazer esse olhar, isso ficou mais forte para mim, eu comecei a me empoderar daquilo que eu efetivamente sabia, e que eu poderia contribuir com outras pessoas. Então eu falo que para mim o eneagrama foi um divisor de águas nesse sentido, de você se perceber, né, o seu caminho aí dentro do mapa da psique que você trouxe, o momento que você está, o momento que você precisa focar e qual é o seu caminho de desenvolvimento. Então, hoje, para mim, o que tem funcionado é a terapia bioenergética. Eu tenho feito muito exercícios físicos, que é fortalecer realmente o corpo, e isso virou para mim, do ano passado para cá, eu emagreci 15 quilos, com essa questão de focar realmente em mim, sabe, naquela coisa, depois eu faço, depois eu vou, não. Me peguei muitas vezes, sabe, aquela preguicinha que você mostrou ali, não, agora não. Não, é agora sim. Então, é uma reeducação, eu acho que é um acompanhamento constante do que você quer, de qual é sua busca, e você está atento ali e fazer e se valorizar, né? Durante muito tempo a gente deixou, aquela questão também vem do dizer não, o quanto que a gente não consegue dizer não. Então, hoje o meu lema é, quando eu digo sim para os outros, talvez eu esteja falando não para mim. Então, olho o que eu quero realmente e depois eu olho para o outro. Ainda é não vou dizer que é um tabu, mas ainda é um desafio para mim o querer, apesar de qualquer outras pessoas, principalmente as pessoas queridas, né? A questão de gerar conflito, para mim ainda é, mas existe já esse conhecimento, então hoje eu estou nessa jornada e, de uma forma geral, eu acho que são esses os pontos importantes que têm me trazido uma clareza
uma ampliação de consciência dentro do meu momento, do que eu posso fazer para ampliar essa consciência nos diversos aspectos, seja pessoal ou profissional. Acho que num primeiro momento é isso, acho que tá, vou passar a palavra para o Felipe, para ele poder compartilhar também, né, Felipe? Sim? Ok. Obrigado, Clau. Obrigado, Karina, por compartilhar essas coisas, essas preciosidades, né? Quando a gente se vulnerabiliza e quando a gente fala das nossas coisas mais íntimas, assim, é quando a gente vê quão precioso cada ser humano é e, e como a gente pode aproveitar esse tempo junto. Da minha parte, o que mais me pegou no Enneagrama, no meu caminho, foi essa coisa do 9 de querer harmonizar sempre, sabe? De querer botar panos quentes e deixar o ambiente sempre agradável e tal, e contornando, e sempre vendo o lado do outro, vivendo aquela vida, sabe? Sempre se esquivando dos conflitos e evitando bater de frente. E eu acho que dentro daquele mapa da psique que a Karina mostrou no começo, eu acho que a preguiça que falam do 9 é justamente essa preguiça de fazer por ele mesmo, de pegar aquela paixão dele e, pô, eu gosto disso, eu vou fazer aqui e vou me dedicar a isso. É isso que eu amo, é isso que eu gosto. E parar de justificar, não é tão assim, não gosto tanto disso. Eu posso fazer isso, eu posso ser aquilo, mas aqui tá bom. Aqui tá bem para mim, aqui nesse lugar tá bom. Não tem tanta responsa, não tem tanto holofote, aqui para mim tá mais confortável. Sabe essa busca do confortável? Isso é uma coisa que foi muito forte, até nas minhas relações em irmãos na infância, né? Lá no começo da nossa infância, o que me ajudou também muito é eu me auto-observar desde as primeiras relações, lá na minha infância, na interferência da minha mãe, como eu interagia com meus pais. Então, essa percepção das minhas deficiências, sabe? Dessa minha forma de enxergar o mundo. E o Enneagrama me trouxe isso de eu poder observar isso. E não largando muito do que eu achava que era, e mais percebendo como o mundo, como eu enxergava o mundo, como as pessoas me viam. E aí, quando eu comecei como eu recebi o tipo 9 eu vi, porra, as pessoas repetitivamente, especificamente a minha mãe, me falando, né, uma mãe tipo 8 foi muito benéfico para um 9 porque ela pega e pega pesado e te mostra, te empurra, te vai para frente, e joga para a vida, sabe? E aí isso, quando eu entrei em contato com o Enneagrama, isso ficou muito evidente. E parecia que a minha mãe, a voz da minha mãe falando assim, pô, e falando que, pô, você é isso, sai aí, se mexe, né? Se não tem uma paixão, você não tem vontade para nada, vamos, vai, sabe? Vai para a vida, faz aquilo, faz isso. Então, e para o 9 está tudo sempre muito bem, está tudo muito bom, está tudo muito legal. Não, peraí, para com isso, deixa a pessoa falar. Tá bom, no final das contas, a gente vai fazer o que a gente tem na cabeça, a gente vai fazer o que a gente quer. Então, essa capacidade de não sentir dor, né? De se narcotizar, de se deixar sem dor e de que está tudo bem e está tudo certo, e é assim que é, não vale a pena. Né? E a sua mente justificando a sua indolência, sabe? A sua mente buscando justificativas o tempo todo para você ficar nessa inércia e deixar a vida te levar. Então,
essa falta de auto-amor, sabe? Essa falta de enxergar a sua própria importância, a sua posição na vida, que o seu posicionamento na vida interfere, influencia e inspira outras pessoas. E você assumir essa responsabilidade, assumir essa posição, essa luz e deixar isso emanar. Não que você seja o dono da verdade, ou querer ser o certinho, mas o poder do aqui, do agora, e de tomar aquela decisão naquele momento, sabe? Aquele momento, naquele momento, aquela decisão é o que você achou que era o melhor. Pode estar errado, pode dar certo, tudo bem, mas o poder de decisão é uma coisa que o 9 precisa. Ele precisa decidir. Nem que seja errado, ele precisa. Então, a gente tinha conversado de pontuar, né, alguns pontos centrais do 9. Então, realmente, quem você é? Né? Quem você é? Então, o 9 tem esse negócio de identidade, né? De não querer ter um gosto, uma roupa, uma música preferida, uma roupa preferida, um estilo, e ser isso, e você ser você mesmo, ter a sua marca, o seu jeito, sabe? Então é aquela coisa meio vai como for. A roupa é quase que as que dão para você quase que não compra roupa, porque você sempre ganha a roupa. E o que você quer ser? Então por é, não, essa coisa de não querer assumir a postura, os holofotes, a posição principal, ser o líder, ser a pessoa que vai conduzir, sabe? Esse medo de assumir essa posição. A aprender a dizer não. Por quê? Você é, tenta, você esquece de você, prioriza das suas prioridades e está sempre buscando harmonizar e deixar o ambiente sempre harmônico e aí resolvendo os problemas dos outros e deixando os teus para lá. Então, essa capacidade de você falar, não, me desculpa, nesse momento eu vou me dedicar a isso e ser firme nessa, nessa decisão, sabe? E, e, e não achar que você está prejudicando ou que está fazendo algo ruim, sabe? Quanto à narcotização, é esse deixar de fugir de sentir, do sentir. Então, o que tem no 9, o sentimento principal do 9 é a raiva. Então, tem um leque de sentimentos antes de você ficar aguentando tudo, tá tudo bem, sorrindo, tá tudo jóia, e de repente, pum! Então, antes da raiva, tem um leque tem tristeza, tem frustração, tem vários sentimentos antes de chegar naquele boom da raiva. Então, é se permitir entrar em contato com esse leque, esse arco-íris de sentimentos e deixar isso fluir e verbalizar e deixar isso aparecer e não achar que isso é um desconforto, você vai deixar as coisas desconfortáveis com isso, porque é você, é o teu sentimento. E é a tua verdade, é o que você está sentindo. E sustentar esse desconforto. Então, à medida que as tuas referências internas vão ficando consolidadas, a opinião de fora começa a perder o valor, porque o teu poder pessoal começa a ficar mais forte. Então, a partir do momento que você consolida as suas convicções internas, as tuas paixões, e você defende e trabalha por elas, a tua força, o teu poder pessoal começa a brilhar. E isso começa a inspirar e a gente começa a se posicionar e modificar o mundo ao nosso redor. Então, o poder de tomada de decisões, a força para sair da inércia existe. Não adianta, é uma força externa, tem que fazer força mesmo. A hora de você tomar uma atitude, uma decisão,
não adianta deixar nessa coisa de que algo vai acontecer para que isso se aconteça naturalmente. Não. Existe uma força e depois que a gente toma uma decisão e começa a fazer, eu praticamente, muitas vezes aconteceu de, pô, por que que eu não peguei isso para fazer antes? Porque agora eu não quero largar e eu fico ali e tal, e pô, até passo do tempo, porque é outra força que eu tenho que puxar para frear, porque às vezes eu me perco naquele trabalho, naquela coisa, naquele movimento excessivo, né, sobre aquele focado naquela ação. Então é um poder de movimento muito forte, é uma resistência para sair do lugar, mas quando sai do lugar, vai, faz e tem que puxar porque você tem que voltar para outras coisas que você tem que fazer também. Então, quantas vezes eu já não me perdi em funções, né? Em trabalhos de madrugadas a fio, dias e dias, quando eu vi, pô, minha família, ou meu, né, eu preciso fazer outras coisas, esquecia de outras coisas. É, e se expor da jeito que a gente está fazendo agora, né, se expor, compartilhar, é, e tentar tocar outras pessoas, quanto mais, quanto for possível, sabe? Se expondo e contando as suas histórias e as suas dores, e, e se relacionando, sabe? Se expondo e se relacionando e tocando e unindo tudo isso, trocando, trocando de verdade, de peito aberto, a gente se inspira, a gente brilha e nosso brilho atinge outras pessoas e o brilho das outras pessoas também, isso vira um só, uma coisa só, que no final é o que o Nove tem de mais grandioso, né? Essa coisa de unir e do amor ser tão fluido e tão único que não existe barreiras. A gente pode ser o que nós somos e, e ser aceitos e o amor simplesmente fluir e pensar sempre antes de qualquer decisão ou antes de qualquer fala o que o amor faria nesse momento, o que o amor falaria nesse momento, que é que um grande mentor também, Rex Thomas, costuma falar, é o que o amor faria nesse momento. Então é isso que eu gostaria de falar para vocês. Tem muito mais, mas vamos parar por aqui. Beijo. Obrigada, Fê. Né? As partilhas são sempre muito ricas. E eu quero abrir agora para quem está aqui com a gente ao vivo. Se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Se alguém quiser aí falar um pouquinho da sua jornada. Alguém se anima? Alguém se anima aí a contar um pouquinho? Fazer alguma pergunta? Acho que é ver se identificou, né, Karina, com alguma coisa do que a gente falou, né? Acho que Sim, se assim, é fez sentido para importante. vocês. Boa Ok, noite. boa noite. Acho que é Camila, né? Isso, meu nome é Camila. Eu recebi esse convite através da Fernanda. Ela me orientou numa jornada de Eneagrama lá em Vitória. Não sei se vocês conhecem. É, e eu fiquei muito admirada. Eu escutei pouco porque eu estava na rua. Eu vi vocês pelo Uber, assim. O Uber escutou junto comigo tudo. E eu me identifiquei muito, assim, né? O que mais me tocou foi. Eu tô nessa jornada há pouco tempo, eu tenho 28 anos. Eu comecei ano passado, entender, né? Me entender como tipo 9. E foi através dessa jornada, né? Foi uma jornada inicial, assim.
E eu tenho feito essa terapia, uma terapia voltada para, né, toda semana, assim, de 15 em 15 dias eu faço, voltada para meu entendimento, assim, enquanto Camila do tipo 9, né? E eu gostei muito da fala da Cláudia, né, e da Karina, quando vocês falaram em relação ao corpo, né? O quanto quando eu me conectei com o meu corpo, né, eu fiz capoeira e fazia yoga. Hoje em dia eu não faço nenhum dos dois e é né, das minhas dificuldades, assim, né, de voltar a iniciar, de me colocar, né, de me movimentar, de me pertencer, né. E eu fiquei refletindo sobre isso, assim, o quanto eu me sentia bem fazendo isso, o quanto eu me sentia pertencente às outras áreas da minha vida, sabe? Porque, como a Karina falou, né, tipo, quando você vê que você é capaz de fazer movimentos, de sentir seu corpo, se conectar com a sua mente, com o seu corpo, de uma forma inteira, assim, né, você acaba conquistando outras áreas da sua vida, né? Você consegue se enxergar melhor, você consegue se sentir melhor, se colocar melhor. E eu fiquei com muita saudade de voltar para capoeira, assim. Acho que chegou o tempo. É isso, né? A gente fica se colocando nesse lugar assim, ai, será que vou? Será que não vou? Será que eu quero? Mas acho que é isso, eu quero sim. Assim, eu voltei a. Vocês me trouxeram isso, assim, o movimento do corpo, o quanto é importante, né? É muito, Ai, né? Uma coisa que funciona muito para mim, com atividade física, é eu colocar isso no automatismo da minha rotina, né? Então eu nem penso muito se eu vou, se eu não vou. Eu já tenho ali aquele horário, então eu me troco, eu vou. Eu nem fico dando muito ibope para minha cabeça, não, porque ela fica, às vezes, falando que eu tenho que dar janta para as crianças, não, mas que a casa tá uma bagunça, não, porque eu não sei o que que tem que fazer, não, porque eu não sei o que que vai acontecer, né? Então, assim, eu já decidi que vai ficar tudo pascucuia, vai ficar tudo sujo mesmo, se tiver que ficar, vai ficar gente sem comer, se vira, pega alguma coisa e come o que tiver para comer. Então, foi meio que um combinado que eu fiz comigo, porque senão a gente fica cheio de história, né? A nossa cabeça, Sim, ela é ligeira, é. cheia de história para não ir. é. Vem todo E, mundo na frente, né? Vem todo e mundo na frente. Todo mundo na frente, a nossa só. eu Sobre ia atividade justamente física, né? complementar, só Ah, ia tá. só complementar, porque é justamente isso, né? E aí extrapola até a atividade física, né? O quanto que os outros na frente, né? Primeiro os outros, você falou dos filhos, a gente tem os filhos, o marido, os colegas, enfim, e o quanto que a gente passa a nos priorizar. Quando você começa a surtir o efeito, né? Perceber o efeito de um exercício físico ou de uma tomada de decisão onde você escolheu e se priorizou, você começa a gostar, sabe? Acho que assim, é um pontapé inicial para você começar a se valorizar e tomar mais consciência daquilo que você quer e pôr em ação, né? É o que a gente fala da ação certa. A Acho que Adri foi, não sei levantou a se mão Odri, aqui. a Adriana e o Adri? Ricardo. Oi, oi, gente, boa noite, tudo bom? Eu me identifiquei muito com a fala de todos, mas principalmente com a Karina, eu sou 9AP também. Então, eu sempre fui uma pessoa muito determinada, assim, eu achava, né, que as minhas escolhas eram super conscientes, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, passei a vida estudando. O meu caminho começou como cientista e depois eu virei líder de pessoas. E eu acho que aí dessa virada de ver que eu tinha essa habilidade de liderança, que eu acho que foi uma virada de chave para mim. Eu já vinha fazendo terapia e vários treinamentos assim de autoconhecimento, né? E eu acho que essa parte de liderança junto com o Enneagrama foi o que me fez acordar, né? E quando eu também comecei a fazer Yin Yoga, faz um ano que eu estou fazendo com o Gu, Fez juntas, né, e Adri? E foi, assim, uma abertura de coração incrível, assim, que a Yin Yoga me proporcionou, assim. E eu vejo que todos os movimentos, assim, que eu tenho feito, até mesmo dentro da formação ali do Yin Coaching, a Yin Yoga me propiciou ir um pouquinho além, que eu acho que se eu não estivesse fazendo, eu não conseguiria ir. Então,
essa abertura de coração para mim, eu acho que foi decisiva, assim. E fazer hoje as coisas com o coração também, né? Não só no impulso, mas sim fazer as coisas com o coração vibrando, né? Porque era muito fácil eu fazer algo, continuar fazendo o movimento e cabeça para um lado, que nem a Claudinha falou, e o corpo para o outro. Eu não estava mais sentindo. Mas eu continuava fazendo, porque meu AP faz com que eu continue fazendo. Mas hoje eu procuro fazer mais, sentir também meu coraçãozinho, assim. Então, seguir o impulso, mas quando bate o coração, eu sei que eu estou no caminho certo. Obrigada, gente. Obrigada, Adri. Ricardo? Olá, boa noite. Estou a falar de Portugal, de Lisboa. Vocês estão a ouvir bem? Ouvimos bem. Boa noite, Ricardo. Ok, boa noite. Ok, então é o seguinte, a minha pergunta é uma pergunta que eu gostaria de... Eu não sou 9, sou 7. São 7 autopreservação. E tenho alguns amigos novos e tenho algumas pessoas conhecidas. Algumas tenho... Estou em conflito com uma delas neste momento, uma tipo 9, e tenho um grande amigo tipo 9, portanto, também. Aliás, os dois 9 sexuais. Eu gostaria de perceber e que vocês me falassem um pouco sobre esta questão da passivo-agressividade, ok? O 9 ser passivo ou agressivo, ou seja, na vossa perspectiva, eu sou um estudante de Enneagrama, sei isso, mas é de estudar, eu quero perceber da vossa voz como é que é para vós esta atitude passiva ou agressiva, ou seja, quando o 9 está o máximo possível afastado dessa raiva, dessa emoção da raiva, suprime essa emoção, mas a partir de um determinado momento ele, quando entra em contato com aquilo, das duas uma, ou ele tem uma atitude mais musculada, não é? Ou então tem uma atitude mais passiva, mas ao mesmo tempo naquela teimosia, não é? Do 9. Aquela teimosia que caracteriza o 9. Vocês podem me falar um pouco mais sobre isso e como é que as outras pessoas podem lidar convosco quando vocês estão nesse estado? Aí, meninos, Felipe e Clau, a gente só vai ter que combinar que não vai dar para nós três falarmos sobre isso, para ver se a gente dá tempo de ouvir o Marcos e o João também. Então, quem topa aí responder essa pergunta? Eu tenho coisas bem rapidinhas para falar. Bora lá, Eu então, acho Fê. que o cúmulo da agressividade passiva é a pessoa estar se estribuchando do seu lado e sofrendo e tal, e você está impávido, calmo, tranquilo, e a pessoa está ali, né, sofrendo, e você está sempre naquela, não se altera. Então, às vezes parece até uma falta de compaixão, uma falta de empatia, mas não é. É você estar mantendo a tranquilidade e fugindo, querendo se manter a sua paz interior e ali. E outra da agressividade passiva é você tocar em assuntos que você sabe que dói, que é dolorido para uma determinada pessoa, ou algum assunto polêmico para uma pessoa, ou que dói, ou que é sensível para outra pessoa, e simplesmente você né, você discorre sobre esse assunto e você sabe que outra pessoa está ali escutando aquilo e que ele está causando muita coisa na pessoa, sabe? E você se mantém dando uma aula técnica sobre o assunto. Deixa-me centrar a pergunta, porque não era bem aí que eu queria ir. O que eu queria ir concretamente é: a minha mãe é um 9 autopreservação, por exemplo. Sim. E esta característica do 9 de aguentar, até que cai a última pinga no copo cheio e de repente transborda aquele vulcão. Então, eu estou é nessa onda que eu quero estar aí. Não é quando é que ele conserva a paz, mas é quando ele extrapola e às tantas ele quase que entra. É aquele vulcão que sai lava por todo o lado, e há uns que são mais ativos, há uns de vós novos que são mais ativos e são mais pushy, não é? Talvez a instinto sexual seja mais... E o autopreservação é mais aquela de dar patada, não é? Eu vi a minha mãe fazer isso com o meu pai,
Ricardo, Então, desculpa, complementando, eu acho que assim, rapidinho, eu acho que tem muito a ver justamente com esse instinto, e a raiva que eu falo é a falta de conexão com a raiva da ação. Muitas vezes, para evitar conflito, sabe, botar debaixo do tapete, então ela não demonstra raiva, muitas vezes ela nem se percebe tendo raiva e vai narcotizando, e vai deixando para lá. E sem sentir, eu falo isso com meu marido durante muito tempo, ele falou, qual é a tua posição? Né? O que que você pensa a respeito disso? E aí, quando você começa a parar para refletir, aí você começa a sentir mais aquilo e dar mais voz à raiva, que não é só explosão, a raiva é ação. Então, assim, acho que o equilíbrio, só para não me prolongar, é o quanto que as pessoas conseguem no dia a dia manifestar essa emoção e quem está ao redor buscar isso das pessoas sem que seja no auge, porque se você é aquela coisa da gota d'água, né? Você vai guardando, 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 chega um momento que explode. Mas existe um meio termo aí, e o que a gente precisa buscar é esse meio termo nas relações. Não tem como, gostaria de me prorrogar aqui, mas não tem, né, Karina? Não sei Não se a tem gente tem como. Na mais tempo, verdade, mas a gente eu pode. coloquei ali no chat a minha percepção dessa raiva passiva-agressiva é que o 9 ele não quer bater de frente, então ele dá muita indireta, essa patada. É uma forma inconsciente dele tentar se posicionar, mas não funciona, porque o outro não entende. Então ele fica tentando fazer o outro entender, mas o outro não entende, porque é uma linguagem muito subjetiva, que só ele mesmo entende. Então, nesses casos, quando o 9 está nesse espaço, na minha opinião, para lidar com isso, tem que dar um espaço. Tem que dar o espaço para o 9, para ele se recompor. Porque nem ele sabe o que está acontecendo direito. Ele quer se posicionar, não sabe, e começa ali a dar as patadas, às vezes a ter explosões, né? Mas é porque ele vem tendo muito delay no posicionamento. De repente explode. Marcos, ok. obrigada, Ricardo. Espero que tenha atendido aí. Marcos, vamos rapidinho ouvir você, o João. Vamos, O 9, vamos. Eu gente, eu posso falar também, também. eu não consigo encerrar sem ouvir as pessoas, porque é tão rico a nossa parte. A É. ideia aqui é a nossa partilha, mas saindo daqui, gente, tá começando uma live lá no Instagram da SPE. A gente vai para lá, a gente continua batendo esse papo, ouvindo lá, e eu dou o recadinho do congresso aqui para vocês bem rapidinho, quando a gente terminar essa nossa troca. Bora lá, Marcos. Então, eu sou tipo 9 AP também, portanto, bem-vindo à seita, a seita que dói menos. E então, deixa eu dizer, a minha pergunta, acho que pode ser qualquer um de vocês, né, sobre narcotização. Eu sei que é um mecanismo de defesa que frustra qualquer coach. Vocês estão falando aí, às vezes o tipo 9 até quer percorrer um caminho de desenvolvimento, mas, no entanto, vem esse mecanismo de defesa aí, começa a esfriar um pouquinho. E também sobre a questão da ansiedade. Eu, apesar de ser tipo 9, às vezes eu me vejo muito nesse caminho aí de ansiedade. Eu queria saber, como autopreservação, como lidar melhor com essa questão aí de ansiedade. E só um pitaco nessa questão aí da, da pergunta anterior, eu creio que o tipo 9 ele teme muito a questão da desconexão. Talvez se você der um espaço para ele partilhar sem que ofereça risco de perder essa conexão, é muito bacana até mesmo para ele se posicionar, porque às vezes ele vai assim dando indiretas justamente pelo medo de perder essa conexão com o outro. Sim, o medo de bater de frente, né, Marcos? Eu sou 9 autopreservação. E essa questão da ansiedade, para mim, é algo muito presente também. Além do acesso à flecha 6, em desintegração, né, um acesso lá em nível baixo, baixo nível de consciência, também tem o instinto autopreservação. Toda vez que a gente parece que vai fazer um movimento que vai colocar em risco a nossa segurança, não sei se você já percebeu isso, mas eu tive essa oportunidade de me perceber. Toda vez que eu vou fazer um movimento que parece que eu vou colocar a minha sobrevivência em risco, a minha ansiedade dispara. Todas as vezes que eu fui fazer grandes mudanças na minha vida, eu tive que trabalhar muito essa questão da ansiedade, porque senão eu não conseguiria fazer. É como se a gente simplesmente não sentisse mais o sabor de nada e ficasse no automático de novo, porque o AP tem um automatismo, né? O 9 autopreservação, ele tem um automatismo. Então a gente entra nesse automatismo e a gente não tá mais sentindo gosto de comida, a gente não tá mais sentindo gosto de nada, já tá só fazendo, 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 fazendo. Então vem um pouco da autopreservação nos momentos que você vai fazer mudanças,
no momento em que você se sente ameaçado, e vem também daquela sensação de incapacidade, quando a gente acessa a flecha 6, de que a gente não vai dar conta, de que a gente precisa organizar, fazer, né? E a gente começa a subir essa ansiedade. A respiração profunda ajuda, parece que é uma coisa de outro mundo, mas não. Às vezes, quando a gente começa a respirar curto mesmo, né? E eu percebo isso. Aí eu respiro profundamente, acesso o meu corpo de novo. É como se a gente subisse só para cá. Acesso o meu corpo de novo, sinto de novo a sustentação. E aí é um trabalho de autoobservação e percepção, mas é bom saber os gatilhos, né? Para mim foram esses. Risco de sobrevivência. Quando eu fui fazer a transição de carreira, então, pelo amor de Deus, uma ansiedade maluca. Só o yoga mesmo para dar conta, meditação para dar conta de segurar esse negócio, porque pega forte a ansiedade no autopreservação. Pega mesmo. A gente vai ter que trabalhar como um aviso, né? Para a gente prestar atenção. E conforme a gente for fazendo e vendo que dá certo, fazendo e vendo que a gente não está em risco, fazendo e vendo que a gente tem capacidade, que a gente tem sustentação, no decorrer do nosso processo ela diminui bastante. Os gatilhos diminuem muito. Sobre o que ele falou João? da narcotização, né? A narcotização. Então, quando existe uma situação conflitosa, o 9 ele tende a perder energia, a esvair energia, espalhar essa energia para o ambiente para não agir, não bater de frente. E aí ter condições de fugir desse conflito. E aí a energia dele baixa, e aí ele entra num estado de inércia e narcose, e aí ele perde energia de ação né, perde essa potência. Então, é um mecanismo que ele tem de não agir, não decidir, não entrar em conflito. Sim. E no autopreservação, a narcotização é muito presente em outras atividades. A gente muitas vezes não tem a moleza. A gente gasta toda a energia em outras coisas. A gente gasta toda a nossa energia em várias atividades antes de fazer aquilo que é Alguma importante. rotina, né? Na rotina. No social são com os outros, né? Para fora. João, vamos lá. Oi, João. Boa noite a todos de Portugal também. Cláudia, muito gosto em ver-te de novo. Ricardo, Ademar, e a todos vós que estão aqui. Gostava de partilhar um pouco, que é, pelo menos o meu sentir de novo. Aquilo que eu percebi de mim é que identificar muitos traumas à minha volta, eu decidi harmonizar a energia, portanto, procurar harmonizar o invisível. E essa percepção tão grande que se tem do invisível e de saber lidar com isso é o procurar equilibrar. Mas também é fácil perder. É fácil ficar perdido nos outros todos sem ficar centrado. E é muito importante fazer o enraizamento, a enraização, para conseguir equilibrar a presença e também lidar com as energias à volta, o tal invisível, mas também as ideias, a inspiração, a capacidade e ligar o alto com o baixo, portanto, mas não seja o céu ou o sol com a terra, com a rocha, e conseguir unir isso e de facto encontrar um método, deixar ir todas as desculpas, porque conseguimos encontrar muitas desculpas. Eu consigo encontrar imensas textos para não ligar ao meu centro. O centro do 9 é extremamente poderoso, extremamente capaz e normalmente lida e consegue ver aquilo que a maioria não consegue ver. Por isso consegue harmonizar, consegue compreender tão bem aquilo que são os estádios de vida de outras pessoas, aquilo que são as necessidades, aquilo que são os problemas, as incapacidades, os desafios que cada um. Mas é preciso sempre muito importante voltar ao centro.
Esse é o grande desafio, mas conseguindo encontrar essa regra, essa presença, aquilo que se consegue realizar de passo é muito importante para o próprio e para quem nos rodeia. E às vezes é preciso tempo que não se sabe quanto tempo é, mas tempo para encontrar este balanço, para soltar os pretextos e ser daquilo que eu sinto de mim, por vezes ser esse tempo que venha com atenção, com uma procura de compreensão, não de ser feito, porque aí fugia para outros lados, de criança necessitada, mimada, adulto birrento, etc., o que fosse, mas para ter o movimento acertado, ter o tempo e, ok, o passo é dado com confiança, com certeza, e algo de incrível bom sai. Era esta a minha Karina, só comentar rapidinho, né? Eu acho que o João, eu concordo muito com Muito bom. você, que eu falei, é justamente assim, o centramento. Na realidade, assim, a vida só acontece no aqui e no agora, mas muitas vezes a gente fica nessa busca, né, dessa reconhecendo de como que eu cheguei até aqui, mas efetivamente, para mim, o que funcionou foi justamente isso, esse aterramento de você, sabe, se conectar com aqui e agora, entender e para ter clareza daquilo que você quer, impulsionar para ir adiante. Então, se não faz esse exercício, aí via meditação, cada um no seu movimento, mas trazer para esse lugar do aqui e agora, essa reconexão aqui com a essência, com a terra e com o cosmos, seja, né, o que acredita, para poder seguir adiante. Isso é muito importante para poder trazer nesse caminho de desenvolvimento. Falei, é difícil, viu, para o 9, viu? Mas vamos lá, tá na hora. Eu achei esse equilíbrio, João, nessa leitura de campo da constelação, porque o 9 ele realmente tem essa percepção muito ampla, a gente às vezes até se mistura, né, no restante, então isso faz com que eu tenha um desempenho ímpar, digamos assim, quando se trata de constelação. Essa uma percepção. capacidade incrível de ler, de sentir e de saber qualquer outra pessoa. E essa forma também é muito possível de se perder rapidamente. Se misturar, sim. É necessário voltar, ver, mas voltar constantemente. Perfeito. Gente, Muito vamos precisar finalizar o nosso encontro. Ultrapassamos um pouquinho aqui, mas estamos melhor que o tipo 8. O tipo 8 foi 1h30, a gente foi só 1h10. Ninguém tem o que falar dos 9. Estamos na frente. E aí eu quero só falar com vocês também sobre o nosso segundo congresso de Enneagrama, que vai ser realizado pela SBE agora. Vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro. Vai ser em Mairiporã, interior de São Paulo. O lugar é lindo, especial, imerso em natureza, uma estrutura maravilhosa. O tema do congresso é o Enneagrama e os desafios da sociedade moderna. Vão ser 2 dias de palestras, workshops, trocas genuínas entre os mentores, certificados, convidados da SBE. A palestra de abertura é do Nicolai Cursino. E as palestras vão apresentar os cases de sucesso dos trabalhos, as estratégias de desenvolvimento nas áreas de educação, profissional, saúde, relacionamento, liderança, business, muito mais. Vamos ter uma festa no sábado dos 9 raios, com música, comida, teatro de cada um dos raios. Vai ser um evento maravilhoso para unir mesmo essa tribo que deseja enneagramar o mundo através do amor, tá bom? Foi uma honra para mim estar aqui com todos vocês. É uma grande honra mesmo. Quero agradecer a presença de cada um. E, se possível, para vocês, dá uma chegadinha lá no Instagram da SBE para chegar a força da floresta lá, a força dessa galera, e eles perceberem que a nossa aula acabou agora. Obrigada, gente. Gratidão, Karina. Um abraço, João. Tchau, Adri. Tchau. Um abraço a Beijo. todos. Tchau.